Olá, tudo bem? Eu quero hoje conversar com você sobre os grandes desafios ou os principais desafios da liderança cristã e eu quero chamar a sua atenção para um texto maravilhoso. Mas antes eu quero dizer a você, quais são as competências que exige de nós cumprirmos a missão de Cristo? Quais são as características principais que precisamos ter para que nós possamos cumprir essa grande missão? Quero chamar a sua atenção para o texto do Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo 19 em diante, que está escrito: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos fazer algumas observações importantes. Primeiro, pessoas estão envolvidas nesse processo. Pessoas estão envolvidas o tempo todo na missão. Seja no alvo da missão, o alvo é pessoas que estão oprimidas, que estão escravizadas, que estão ainda sendo alvo missionário, para que essas pessoas se tornem missionários. Essas pessoas que é alvo da missão se tornem missionários. Essas pessoas que é alvo de serem ensinadas, orientadas para se tornarem discípulos. E elas depois, nesse ciclo, se tornam missionários, discípulos, líderes, se tornam pessoas que vão estar fazendo a obra. Então, o ser humano está envolvido o tempo todo, seja quando ele faz a obra acontecer, seja no alvo da obra, que são pessoas. Pessoas é a nossa grande e desafiadora matéria-prima. Então, nós precisamos aprender esse ponto. Você que gosta de pessoas, maravilha. Para você que não gosta de gente, ore a Deus, porque a sua missão, a partir do momento que você é cristão, você precisa lidar com pessoas o tempo todo. Então, trabalhar em equipe, saber lidar com temperamentos diferentes, saber tolerar as pessoas e também ser tolerado, isso é importante. Então, primeiro ponto, pessoas. Segunda coisa importante nesse processo, que é que eu já disse, processo. Existe um processo pedagógico, existe um processo de tempo, existe um processo de maturidade, existe um processo que nós precisamos respeitar. Então, pessoas estão envolvidas e processos estão envolvidos. Você veja que ele diz ir por todo mundo, fazer discípulos. Fazer discípulo não é algo como uma máquina, como uma fábrica que você tem um modelo e você pega esse modelo, coloca em um ponto da máquina e todas as outras vão serem iguais a elas. Como uma fabricação de caneta em massa, como uma fabricação de carro em massa, como uma fabricação de algum item em massa. Não. O discípulo é feito um a um, de forma individual, de forma particular, e tudo isso é um processo que leva tempo. Portanto, é uma falácia nós acharmos que em 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, alguém está pronto. Você veja que os discípulos andaram com Jesus 3 anos, durante quase 24 horas por dia. Esses discípulos estavam acompanhando Jesus e quando Jesus foi morto e ressuscitado, esses discípulos ainda negaram Jesus, ainda rejeitaram Cristo, porque não estavam prontos para a tarefa tão árdua. Se não fosse o Espírito Santo para os capacitarem e terminar a obra, eles não estariam prontos. Então, cada pessoa vai ter o seu tempo, mas nós não podemos, de forma alguma, achar que alguém está pronto da noite para o dia, como é a cultura da nossa escolarização e academização brasileira, que tenta formar alguém de maneira muito rápida. Não é bem assim. Existe um processo, existe um tempo, e esse tempo tem que ser respeitado. E você e eu precisamos estar dispostos a aprender durante o processo, e não sermos apenas alguém que quer o resultado apenas de um diploma, de um reconhecimento, de uma consagração. Isso tudo não vai resolver. Você precisa passar pelos processos. Segunda coisa muito importante é o senso de propósito. O discípulo de Cristo, aquele que quer fazer a missão, precisa entender o senso de propósito. Todos da igreja precisam entender. Todos aqueles que estão envolvidos no corpo de Cristo precisam entender a sua missão. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? É ganhar vidas para Cristo, discipular pessoas, é fazer com que pessoas também compreendam o Evangelho, as principais doutrinas da fé cristã, as rudimentares e as mais sólidas. É importante que cada cristão entenda esse processo. O texto diz, no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Queridos, não é fácil ensinar todas as coisas, como o texto diz.
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Olha, o ensino e a aprendizagem que acontece na igreja, nos cultos, na escola dominical, nos cultos da palavra, culto de ensino, culto de domingo, todos esses momentos são fundamentais para o seu crescimento espiritual e para que haja uma pedagogização cristã para que você cresça em Deus. Então, o senso de propósito é alinhado nesses momentos. Então, você precisa entender qual é o seu propósito de vida dentro do corpo de Cristo. O seu propósito de vida é ganhar almas para Cristo. Existem duas palavras que eu quero destacar para você. Primeiro, que é edificação e evangelização. Isto é, o que acontece dentro da igreja é para edificação. O que acontece fora da igreja é para evangelização. São duas correntes que a igreja faz. São como duas asas de um mesmo avião. À direita, você faz para fora evangelização. À esquerda, edificação para os crentes dentro da igreja. Mas tudo isso colabora para o senso de propósito da igreja. Adoração a Jesus e principalmente cumprir a missão de fazer com que outras pessoas conheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, entenda esse grande objetivo, esse grande propósito da igreja. Vou repetir para você os 3 principais pontos que eu mencionei dos grandes desafios que eu e você temos diariamente dentro do organograma da igreja. Pessoas. Ame saber lidar com pessoas. Segundo, você precisa entender os processos da vida cristã, o tempo, a maturidade, tudo isso é importante. E por último, o propósito. Esteja alinhado a essas 3 coisas que eu tenho certeza que sua vida vai mudar e você será muito abençoado para a glória de Deus, ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.